Vamos agora estudar os ângulos colaterais. Ângulos colaterais são ângulos que ficam no mesmo lado da reta transversal. Então, está aqui a reta transversal. Então, como temos ângulos colaterais internos e externos, podemos observar, vamos ver aqui ângulos internos, colaterais internos. Então, nós temos o C, que é interno. Então, qual o ângulo colateral ao ângulo C? Vai ser o ângulo F. Então, C e F são ângulos colaterais internos. Os ângulos colaterais são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Temos mais dois ângulos colaterais internos. Então, temos o D, o ângulo D, o ângulo que está do mesmo lado e interno ao D é o ângulo E. Então, os ângulos D e E são ângulos colaterais internos. Ou seja, D mais E é igual a 180 graus. Vamos agora para os ângulos colaterais externos. Observando o ângulo A externo, o ângulo externo que está do mesmo lado da transversal ao A é o ângulo H. Então, o ângulo A com o ângulo H são ângulos colaterais externos. Se eles são colaterais, são suplementares. Então, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Temos um outro par de ângulos colaterais externos, que é o ângulo B. O ângulo externo que está do mesmo lado da transversal que o B é o ângulo G. Então, o ângulo B e o ângulo G são colaterais externos, ou seja, os dois são suplementares. A soma dos dois tem que dar 180 graus. Ângulos correspondentes. Devemos ter cuidado com os ângulos correspondentes, onde um é interno e o outro é externo, e ficam do mesmo lado da transversal. Então, vamos aqui ao ângulo B. O ângulo B, ele é externo. Então, o ângulo correspondente ao ângulo B tem que ser um ângulo interno. Não pode ser o C, porque o C já é suplementar. Então, o ângulo correspondente ao B é o ângulo F. O B é externo, o F é interno. E os dois possuem a mesma medida. Vamos observar o ângulo A. O ângulo correspondente ao ângulo A, como é externo, o outro tem que ser interno. O D já é suplementar, então será o ângulo E. Então, o ângulo A e o ângulo E são ângulos correspondentes, ou seja, possuem a mesma medida. Observem que é o externo de cima com o interno de baixo. Agora, se observar o ângulo C. O ângulo C é interno, então o correspondente dele será o G. Então, os dois ângulos possuem a mesma medida. Observe novamente que o C está em cima e o G está na parte de baixo do externo. E para encerrar, temos o ângulo D e o ângulo correspondente ao ângulo D será o ângulo H. Ou seja, os dois têm a mesma medida.